tudo bem? Meu nome é Lili Silva, pra quem não me conhece, eu moro na Espanha, meu esposo é espanhol catalão. Hoje eu vou falar pra vocês, contar um pouquinho sobre os perrengues que eu já passei aqui na Espanha. Espero que vocês gostem, nem tudo é lindo e maravilhoso, mas a gente vai tentando, né? Então deixe seu like, compartilhe, que toda semana aqui estamos tendo novidades. Deus abençoe. Vamos lá? Então, ó, vou fazer os pimentões aqui, tô preparando o recheio. Essa cebola é demais, ela arde muito o olho. Eu não sei o que fazer com isso, porque toda vez que eu tenho que cortar a cebola eu choro. Aí eu vou fazer esses pimentões aqui, ó. E aí eu vou lavar, né, porque tem que higienizar, porque eles veio da horta. E aí eu vou higienizar e depois, quando eu terminar, eu mostro o resultado pra vocês. Aqui na Espanha também tem abacate, gente, olha. Só que é desses pequenininhos, mas eles não é muito, assim, não tem muito sabor como no Brasil, que é mais... Eu, ao menos, gostava de comer com açúcar e o sabor dele eu gostava mais. Já os daqui é mais pra salada. E aqui eu tô preparando um frango, um peito de frango, mas isso daqui é pra janta. Então, vamos lá. Então, gente, eu vou contar aqui o primeiro perrengue que eu passei aqui na Espanha, tá? Desculpa aí a qualidade da câmera, que eu coloquei ela aqui no improvisado aqui pra eu poder cortar a cenoura. Eu já cortei a cebola, ó, meu olho tá chorando, como eu mostrei no vídeo anterior, porque é muito difícil. Eu tenho, acho que, alergia dessa cebola, porque toda vez que eu corto, eu fico chorando aqui. Então, o primeiro perrengue que eu passei aqui na Espanha foi quando eu vim pra cá, a primeira vez. Eu conheci meu marido pela internet, não sei se vocês já sabem, tem um vídeo aí no canal explicando como é que foi. E naquela época eu conheci ele em 2001, então a gente ficou 4 anos conversando e em 2005 eu saí da empresa que eu trabalhava, fiquei lá 6 anos e 4 meses e aí decidi vir pra cá. E aí eu vim pra conhecer, passar um tempo e voltar, né? Essa era a minha intenção. Só que aconteceu, a gente se deu bem e eu acabei ficando aqui. Quem vem pra cá como turista só tem 3 meses pra ficar legal no país. Então, a partir dos 3 meses eu fiquei um ano e 3 meses mais ou menos, irregular, né? E legal não é porque quando você entra ilegal no país é quando você entra pela fronteira. Então, no meu caso, eu fiquei irregular, que é um pouco diferente. E aí, quando eu vim pra cá, foi no aeroporto, eu não sabia falar espanhol, né? Mais ou menos eu sabia falar português. E aí, o que aconteceu? Que, por conta disso, eu fiz um curso antes de vir. Fiz um curso de 3 meses, mais 3 meses, se a gente não pratica, também não consegue falar. Então, eu tava fazendo o curso lá com a professora, mas eu percebi que a professora, ela era uma pessoa assim, que ela estudava de manhã e dava aula à tarde. Então, eu vi que eu não tava aprendendo. Aí, pra eu dar um pouquinho de inteligente, eu entrei em contato com o John, perguntei algumas palavras pra ele e fui lá perguntar pra ela, né, pra ver se ela sabia. E realmente, ela não sabia. Então, eu peguei e saí, porque eu falei, não adianta eu ficar aqui se não vai me servir de nada. E realmente não me serviu muito não, porque eu cheguei aqui, eu não sabia falar nada em espanhol. Então, quando eu peguei o avião, sorte que eu sentei do lado de uma menina boliviana, que ela tava vindo pra cá também. Então, eu falava com ela daquele jeito lá, porque eu não entendia nada. E porque assim, nós estamos acostumados no Brasil a achar que a gente sabe falar espanhol. Mas na realidade, quando você começa a escutar e quando você tem contato com outra pessoa, você não sabe falar nada, porque eles falam eles têm o sotaque deles, e aí você entende poucas palavras, principalmente o daqui da Espanha, que ele é um pouquinho mais rápido. Então, eu cheguei no aeroporto, aí essa menina me ajudou, né, porque ela ia descer aqui também, e eu tinha comprado a passagem de fazer transbordo, né, que era eu ia descer em Madrid, e de Madrid eu ia pegar outro avião para vir para Barcelona, porque não tinha conexão direta do Brasil para Barcelona. Então, quando eu desci,
em Madrid eu achei que eu já tava. Que eu já tava total. Aí a menina, foi por Deus mesmo, que a menina que tava comigo, né, essa boliviana, ela pediu pra olhar o meu ticket e viu que não, que eu tinha que pegar outro avião pra vir pra cá. Só que ela já não ia pegar mais o avião, o mesmo avião, ela ia pegar outro, porque ela ia pra outra cidade. Aí ela me levou até o portão do outro avião, né, da outra conexão, e aí eu entrei e consegui vir. Chegando, depois que eu saí, aí pra passar na imigração e pegar as malas, também foi um processo. E aí o homem começava a me perguntar e eu só ficava assim. Eu falava só sim. Então, foi um pouquinho complicado, eu já tava suando frio, porque teve um guarda que ficou olhando pra minha cara, eu falei, pronto, agora o homem vai vir falar comigo e eu não vou saber responder. E aí eu fiquei nervosa, aí eu fiquei disfarçando assim, peguei uma bala, coloquei na boca, fiquei chupando e ficava olhando, porque aqui tem bastante placa pra indicar pra onde você tem que ir. Só que acontece, tava em inglês, espanhol e catalão, porque lá em Barcelona o catalão é o segundo idioma que eles falam lá. Então eu não sabia sair, porque inglês eu não sabia. Espanhol, daquele jeito. Catalã, muito menos, que eu nunca tinha nem visto na minha vida. Então, a gente saiu pela porta. E aí, eu vi um pessoal indo pra outra porta, onde tava escrito exit. Eu falei, deve ser isso daí. Aí eu fui. Aí, sorte que quando eu saí lá, o John já tava. Porque se fosse outra porta, como em São Paulo, que é um aeroporto muito grande, eu não sei como é que tinha sido. Por causa que eu não tinha um telefone daqui, porque o celular que eu trouxe do Brasil aqui não funcionava. Tanto que quando eu cheguei, tentei ligar pra minha mãe e não consegui. Eu tive que ligar do telefone do John pra poder comunicar com ela. Fora que naquela época, que foi em 2005, era bem difícil. Não é igual agora, que vocês têm WhatsApp no celular e vocês conseguem comunicar. Então foi bem complicado. Mas no final deu certo. E aí eu vim pra cá, fiquei 3 meses aqui, né, legal. Aí depois eu fiquei 1 ano e 3 meses sem documentação. E aí eu consegui casar, né, a gente casou. E aí eu consegui os papéis em uns 3 meses, mais ou menos, os papéis já estavam feitos. Então, aí nesse período que eu tava que eu não podia trabalhar, né, porque eu tava sem a documentação. Então eu tive que fazer alguns trabalhos que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Que primeiro foi um trabalho de limpeza de casa. Eu limpei a casa de uma mulher, que ela era conhecida, né? Aí eu limpava uma vez por semana. Só que assim, limpar a sua casa é diferente de você limpar a casa de outra pessoa, né? Porque a outra pessoa sempre vai querer de um jeito diferente. Ela não limpa, mas ela quer de um jeito diferente. Só que assim, se a pessoa me explica corretamente, eu consigo aprender, né? Nessa época eu já entendia um pouco mais o espanhol, porque assim, ó, quando eu cheguei aqui a primeira semana, o povo falava na orelha e eu não entendia nada. Eu entendia somente a última palavra que a pessoa falava. Então era muito complicado, porque aqui o pessoal gosta muito de se juntar pra comer, pra conversar, porque eles gostam muito de conversar. Então, eles marcam almoço, janta e ficam lá conversando sobre os assuntos deles, porque eles são bastante intelectuais nessa parte. Quando eles vão conversar sobre algum assunto, eles se aprofundam muito. Então, imagina, não sabia falar espanhol. Nessa época, eu era um pouco bobinha, assim, porque eu era jovem, né? E eu nunca tinha saído nem do meu bairro. O único lugar que eu ia era trabalhar. Não tinha outra coisa pra fazer. Então, era muito complicado. E aí, você ir pra outro país, falando outro idioma, e você não... sem entender, era muito difícil. Aí, eu fui trabalhar pra essa mulher, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então eu trabalhei desde os 16 anos e eu sempre gostei de estar fazendo alguma coisa. Eu não sou de ficar em casa assistindo televisão. Não é que isso seja ruim, mas cada pessoa, né, se ocupa com o que melhor preenche o seu dia.
E aí eu estive trabalhando, né, nessa casa. E no começo era até tranquilo, mas depois a mulher começou a encher o saco. E ela era uma pessoa que ela não era muito limpa, né? Então, não quero faltar o respeito dela, mas era uma pessoa assim que morava sozinha, mas ela fumava muito dentro de casa. E as pessoas aqui, não são todas também, mas aqui na Espanha tem um grau de fumadores muito alto. Aqui de 10 pessoas, umas 7 fumam. E quando você não fuma, a pessoa ainda fala, faz bem, porque a maioria das pessoas fumam, porque são muito nervosos, entendeu? Então, ela fumava e no tempo do frio, ela não deixava uma janela assim aberta para sair um pouco o ar. Ela ficava lá dentro, fechada, com os calentadores, que aqui tem calefação, que é um aparelho que é colocado em toda a casa. E aí tem a gás e tem elétrico. Então você coloca e aí esquenta a casa fica quentinha. E aí ela ficava lá dentro fumando com esse calentador. E meu Deus do céu, quando eu ia lá toda quinta-feira, uma vez por semana, eu ficava lá 4 horas. E aí a casa ficava preta. Porque como ela fumava e deixava os calefatores ligado, tipo, dava um efeito estufa dentro da casa. E aí a fumaça do cigarro ia pegando nas paredes. Então, toda vez que eu chegava lá, parecia que a casa tava um mês sem limpar. E eu só tinha que limpar em 4 horas, e ela queria super limpo. Então, assim, eu comecei a ficar um pouco assim, porque 4 horas você limpar uma casa grande, que não era pequena, suja, e só tinha uma pessoa, porque ela ia cozinhar, ela deixava tudo sujo, grudava as coisas, por exemplo, aqui os produtos de limpeza são muito bons, mas mesmo assim precisa ter um cuidado para não pegar as coisas, porque depois fica mais difícil para tirar. Então, foi muito complicado trabalhar para essa mulher. E eu nunca tinha feito isso. Eu só tinha feito trabalhos em casa mesmo. Na sua casa é diferente. Então, foi o primeiro trabalho que eu tive. E aí, eu deixei pra lá, porque depois ela começou a querer só que eu limpasse a cada 15 dias. E era 4 horas também, só. Então, o que acontecia? De 4 vezes ao mês que eu ia, eu comecei a ir 2. E ela continuava fazendo a mesma coisa, deixava tudo sujo. E aí o que acontecia? Que se em cada semana, quando a gente ia, tava tudo preto, imagina a cada 15 dias. Então era muito ruim. E eu ficava cansada, porque eu tinha que sair correndo, tacando produto em tudo que era lugar, pra deixar brilhando. E quem limpa sabe como é que é. Limpeza não é uma coisa fácil, e você tem que ter tempo pra você limpar as coisas bem limpas. Então, eu peguei e falei pra ela que não queria mais. Aí ela tentou me ofender. Como ela conhecia os nossos parentes aqui, ela ligou pra todo mundo, falou que eu tinha xingado ela e era mentira. Sorte que o John falou pra mim, porque eu já tinha reclamado, né, que ela às vezes ficava querendo me ofender. Aí eu peguei e falei pro John, aí o John falou, grava. Aí eu consegui gravar o áudio, que eu deixei o celular dentro da bolsa com a coisa aberta e consegui gravar o áudio. Aí eu somente tinha falado pra ela que eu não queria mais, porque não tava dando mais, tal, e que eu ia deixar e pronto. Aí ela começou a me ofender, aí eu fiquei nervosa e ainda falei pra ela, também com uma casa suja como a sua fica difícil limpar em 4 horas. E foi a única coisa que eu falei pra ela. Aí ela começou a ligar pras pessoas conhecidas, começou a falar de mim. Aí eu até trabalhava na casa de outra pessoa também, que era conhecido, né? E aí a outra pessoa me ligou no mesmo dia e falou que não precisava ir mais, porque a outra foi lá. E aí quando vieram me falar que ela tinha falado isso, eu mostrei o áudio. E aí a outra pessoa que tinha me dispensado pediu pra voltar. Aí eu falei que eu não ia querer mais, porque eu acho um absurdo. A pessoa primeiro tem que conversar, né? E ver realmente o que aconteceu para depois desligar. Então, para não ficar o vídeo muito largo, eu vou contar o restante dos perrengues mais na frente em outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, veja o vídeo até o final,
A gente tá podendo aí atingir as horas, porque tá muito difícil atingir as horas aqui no YouTube. E eu tento dar o melhor esforço todos os dias quando eu vou gravar um vídeo pra vocês. E tento aprender cada dia um pouquinho mais pra vocês não ter uma experiência melhor. Então, se a gente conseguir chegar nas 4.000 horas e os 1.000 inscritos, será uma bênção, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe e até a próxima. Ó, assim tá ficando os pimentões. Tem a receita aí no canal, bem no começo do canal tem uma receita explicando como é que faz. O John adora, é muito saboroso e fica muito gostoso. Olá, muito obrigado por chegar até aqui. Se eu ainda não te convenci para se inscrever no nosso canal, aqui embaixo tem mais 2 vídeos que pode mudar a sua ideia. Eu fico no aguardo e espero você aqui sempre. Deus abençoe.